Graça e paz, meus queridos. Hoje nós iremos estudar a sociedade romana. Dentro desse conteúdo nós iremos ver a lei romana, cidadania, legislação e jurisdição, segurança, penalidade, mobilidades dos povos aí nesta época, penalidade em como que os povos eles eram punidos por desobedecer ou desacatar a ordem romana. Nós vamos ver também o papel da diáspora judaica em todo o território do Império Romano também. E nós iremos também, por fim, aí, estudar a economia e finanças neste período, como estava Roma, como estava a Judéia, principalmente, especificamente nesta região, para entendermos como que os povos viviam naquela época. Lei romana e lei local. À medida que o império ele crescia, a autoridade romana se difundia por todo o mundo, por todo o Mediterrâneo. E um dos meios pelos quais os romanos recompensavam a lealdade desses povos conquistados, desses povos dominados, era a concessão ou direito de cidadania romana, que dava acesso a eles circularem em todas as outras terras também, ter alguns privilégios e também poder ter acesso em Roma e até mesmo falar com o próprio imperador. Cidadania romana implicava a responsabilidade de servir nas legiões do exército, assim como implicava também privilégios de votos em assembleias, plena proteção da lei e isenção da maioria das taxas. E isso era importante para eles porque naquela época os impostos eram altos, e fora os impostos, como os irmãos já têm o conhecimento, aqueles que administravam esta área financeira ou cobravam os impostos, acabavam até cobrando acima do valor que Roma havia posto, justamente para ficar com a parte desses impostos. Foi o caso lá que o Zaqueu ele chega para Jesus e fala: se eu defraudei 4 vezes, mas se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. A cidadania podia ser adquirida de muitas maneiras. Uma das mais simples era nascer de um pai romano, algo que na comunidade judaica, por exemplo, não era tão comum assim. Talvez com os judeus aí helenizados, mas aqueles judeus que permaneciam a serviço de Deus, servindo a Deus, com uma vida mais piedosa diante de Deus, eles, por causa do cativeiro, eles já não tinham mais relações com pessoas que não eram cristãs. Então, esse meio para a comunidade judaica era um meio que um pouco mais difícil em obter aí a cidadania romana. As legiões regulares dos exércitos eram reservadas a cidadãos também. Soldados não cristãos conseguiam a cidadania depois de 25 anos de serviço, que é um tempo também muito longo. A pessoa passava-se servindo o império, servindo a Roma, todo esse tempo para depois ganhar a cidadania. Não era um meio tão confortável para se adquirir a cidadania romana. Mas desde que ele já era um soldado do Império Romano, ele já tinha muitos benefícios. Escravos que eram libertados também recebiam direitos de adquirir essa cidadania romana, mas por ele ser escravo, ele recebia direitos limitados. Filhos nascidos depois da emancipação eram considerados também plenamente cidadão romano. E tudo isso o império fazia para que houvesse também uma determinada paz, para que os povos também se sentissem
não tão oprimidos pelo sistema do império, para que eles se sentissem também em um só povo. Nativos que adquiriam cidadania gozavam do mesmo status como qualquer outro cidadão romano. Segundo Augusto, teriam de continuar contribuindo para o bem-estar da manutenção da cidade ali do império. Qualquer cidadão também podia escolher ser julgado ou pelo tribunal local, era um benefício que o cidadão tinha, a escolha onde ele queria ser julgado, ou no tribunal local, ou no romano, ou até mesmo pelo próprio imperador, se ele já tivesse um conhecimento do imperador, se até mesmo o imperador já tinha uma certa empatia para com a pessoa, então ela poderia escolher, decidir em ser julgado por ele. Casos envolvendo romanos estrangeiros neste caso, eram envolvidos perante a magistratura especial. Cidadãos romanos tinham o direito de apelar para a sentença capital também. Na República, eles podiam apelar qualquer magistrado para a Assembleia Soberana dos Cidadãos também. E no Principado, podiam apelar, aí, como eu falei, para o imperador. Essa imagem aqui é uma imagem para que os irmãos possam ter uma ideia como era composto o cenário. O Senado ali de Roma, onde eram feitas as defesas, onde eram ouvidas as queixas, e onde eram declarados também os resultados. Existiam tribunais especiais de júri para ouvir os julgamentos, como os irmãos viram aí na imagem, sobre categorias específicas, principalmente como adultério, falsificação, assassinato, suborno. Esses pecados, assim, esses erros, assim, esses crimes aqui citados, eram mais comuns entre os ricos poderosos. Na cidade de Roma, o magistrado era o prefeito que, junto com o seu conselheiro, decidia os casos. E na questão aí de adultério, de falsificação, de assassinato, suborno e traição, na aula passada os irmãos puderam ver isso claramente, muito claro, que isso acontecia justamente entre os magistrados, entre aquelas pessoas que estavam no poder, que queriam puxar até mesmo o tapete do outro para ficar ou continuar no trono. Porém, também, esses ricos poderosos, ou até mesmo essas pessoas que estavam no poder, elas não eram nem julgadas por conta desses crimes. O próprio imperador assistia esses conselhos como um tribunal de última instância, e em casos graves como traição em primeira instância. A legislação de jurisdição ainda, nas províncias, o magistrado era o governador. Nas províncias, então, quem governava aí, quem decidia, acabava decidindo, era quem estava no governo daquela província. Não havendo nenhuma lei formal que definisse as acusações específicas a penalidade, esse magistrado tinha liberdade no trato do caso. Ou seja, foi o que aconteceu com Paulo. Paulo foi acusado por um crime que na realidade não tinha nenhuma lei formal que o incriminava do que ele estava fazendo, pregando o evangelho, libertando as pessoas que estavam possessas de alguns espíritos, e aí não existia nenhuma lei formal quanto a isso. Também era algo espiritual que estava acontecendo ali. Então, Ânio Galileu, ali, o procônsul da província de Acaia, acabou recusando em até mesmo ouvir as denúncias contra este caso. Plínio explica em sua correspondência para o governador Trajano que não havia legislação específica proibindo o cristianismo.
Existia uma certa perseguição, sim, mas as maiores perseguições contra a igreja a princípio foi dos próprios judeus, ali onde eles viviam, na diáspora, né? Mas que juízes por todo o império tratavam com os cristãos em base individual, né? O que acontecia muitas das vezes é que a propagação do evangelho causava um certo tumulto entre o povo na realidade. E o Império Romano, ele tentava de todas as formas manter a paz em todo o Império, para que não houvesse rebelião, para que não houvesse levante, até mesmo contra o Império. E aí nós podemos perceber pela leitura bíblica que os maiores tumultos que nós vemos foi quando Paulo ali, ele acaba libertando aquela pessoa que adivinhava. Os maiores tumultos também eram contra os próprios judeus. Nós vimos aí pelo contexto desta época já que existiam várias sinagogas, nós já vamos falar sobre isso. E Paulo, pelo que os irmãos já sabem, quando ele chegava em uma cidade, quando ele chegava em uma terra, o primeiro lugar que ele ia pregar o evangelho era nas sinagogas. Ele pregava primeiro aos judeus, depois aos gentios. Sempre foi dessa forma. Porém, os judeus, depois da diáspora, eles ficaram mais resistentes a qualquer uma outra mensagem a respeito de Deus. E até então, eles tinham uma visão do Messias totalmente deturpada daquele que Jesus mesmo veio e se apresentou. E aí, por conta disso, acontecia alguns tumultos. Dentro de uma província, o governador costumava se envolver somente em casos mais sérios. Assuntos jurídicos menores eram deixados nas mãos dos oficiais locais mesmo, né? Não teria necessidade de levar a um tribunal romano. Na Judéia, o Sinédrio e o sumo sacerdote continuaram a observar e sancionar a lei escrita na Torá. Esperavam que as autoridades romanas reconhecessem. Então, na comunidade judaica existia a lei, e justamente Jesus ele foi julgado de acordo à lei judaica e não de acordo à lei romana, né? Na realidade, quem acaba Jesus acaba sendo julgado segundo aí as leis locais daquela época, né? Nas cidades gregas, a autoridade local das leis estava limitada ao próprio território. O fato que Paulo e Barnabé, por exemplo, e seus adversários ter sido aproveitados quando foram levados para a cidade de Tessalônica, pagaram fiança e passaram para uma nova cidade, a cidade de Bereia, que ali aqueles cristãos que estavam sempre verificando ali se realmente o que Paulo pregava era verídico, né? E onde também os seus acusadores tiveram que iniciar um novo processo. Então existia esses meios também, eles poderiam pagar algumas finanças por algumas acusações, né? Para se livrar mais rápido, para não ter um processo e depois para depois desse processo ser livre, né? E assim, o apóstolo Paulo, o Barnabé, como eles estavam bem no início das suas viagens missionárias, eles não queriam perder tempo. Então, Paulo também, como cidadão romano aí, eles tinham alguns benefícios. Em algumas ocasiões, assuntos de jurisdição não são claros e podia não ter sido muito claro para algumas pessoas envolvidas. Justamente quando se envolviam os cristãos, Paulo, Barnabé e alguns apóstolos também, eles acabam simplesmente dando uma pequena punição e depois libertavam, né? Alguns estudiosos não concluíram que as autoridades de Jerusalém tinham ou não poder para executar criminosos. Aí nós temos dois estudiosos, Winter, e argumentam que o Sinédrio podia pronunciar e executar a sentença de morte. White, ele argumenta que toda a documentação do Império indica que os tribunais locais
não tinha a jurisdição de executar criminosos, que era um dever reservado para os romanos, né? Então, e aí também nós temos só mais uma imagem aí também, como que alguns eram julgados naquela época, né? Montados um cenário aí nessa imagem, e alguns julgamentos eram abertos ao público, né? Foi o caso de Jesus também, né? Foi um julgamento que foi aberto ao público, tinha ali a representação da corte, tanto romana como judaica, mas estava aberto ao público também. Em questão do policiamento, em questão da segurança, em cada cidade do Império, as autoridades, em geral, exercia poder de polícia por meio de um grupo de guardas, de vigias, na realidade, né? O governador nomeava um grupo local para preservar o patrimônio de cada cidade. Em Jerusalém, por exemplo, o sumo sacerdote tinha seus policiais, os seus guardas do templo que vigiava ali, que guardava esse patrimônio, um patrimônio muito significativo para o povo de Israel. Os apóstolos também foram guardados ali em prisão, e foi colocado para a guarda do túmulo de Jesus também. Tudo isso aí para preservar alguma coisa. A polícia funcionava dessa forma, né? Nas províncias, essa guarda abrangia uma ou mais legiões com 15 homens, 5 mil homens cada. Na Judéia, por exemplo, 66 depois de Cristo, o governador tinha de fazer esse trabalho com as cortes. Aí a gente pode verificar isso em Atos 10. Cada corte tinha de 500 a 600 homens. Um centurião era oficial subalterno que cuidava de 100 soldados. Então eles dividiam por centuriões para facilitar a administração desses soldados. E aí os irmãos têm a imagem de alguns soldados daquela época. Nós temos aí o capacete, a lança, o escudo, a couraça, né? a sandália ali, né? Que é chamada de caligão. Tem um centurião também aí, né? A cinta na verdade, né? Então os irmãos têm aí, podem perceber como que era trajado aí, como que era uniformizado os soldados do Império nessa época. Continuando ainda na penalidade, o réu estava sujeito a pagamentos monetários, ou o que Paulo fez anteriormente, como nós falamos, ou a punição podia incluir até mesmo a morte. Foi o caso que nós vimos de Jesus, e depois com os discípulos também, com os apóstolos, eles acabaram sendo executados por conta agora de uma perseguição romana mesmo, né? Havia a possibilidade do réu ir para o exílio voluntariamente fora da Itália e escapar da execução. Uma penalidade leve era multa. Geralmente as pessoas também da corte, uma das penalidades que era executada na corte era o exílio. Então a pessoa ali cometeu uma traição ou cometeu um crime hediondo, eles eram exilados, né? E nesse exílio ela poderia, com o tempo depois, se algo fosse comprovado o contrário, ela poderia, ou a pessoa poderia retornar novamente ao seu convívio, à vida que tinha antes. A prisão não era por si uma punição, mas uma detenção antes do julgamento ou da sentença. Então a pessoa era antes de sofrer, ela passava a um determinado prisão até chegar a uma conclusão exata se a pessoa cometeu mesmo ou não, para não haver injustiça. As classes altas geralmente eram sentenciadas com exílio, como eu falei. Se o réu fosse de classe baixa, podia ser privado de liberdade, vendido também como escravo, condenado a trabalhos forçados nas minas também, e até mesmo mandado para a arena dos gladiadores. Mas aí quando manda para a arena dos gladiadores, aí a sentença já é uma sentença de morte, porque geralmente
eles não voltavam com vida. Antes de ser despachado, esse réu era castigado com flagelos. Foi o que aconteceu com os apóstolos, com Pedro, João, quando eles foram ali inquiridos por ter curado, ter orado ali pelo coxo de Jerusalém, do templo ali, né? E aí, o caso também de Jesus, ele foi flagelado antes de ser crucificado. Era uma prática comum naquela época. E os irmãos têm a imagem dos flagelos usados naquela época. Os irmãos podem contar aí, vai aumentando esses pedacinhos. Em alguns flagelos eram pedaços de ferro, outros pedaços de ossos mesmo. E aí nós temos, na primeira fio aí do chicote à esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas os irmãos podem perceber que vai aumentando, né? Isso aí, quando tocava na pele ou na carne, arrancava os pedaços de carne da pessoa, deixando totalmente dilacerada, né? E aí do lado direito nós temos um outro tipo de chicote também. Paulo, ele foi muito chicoteado, né? Ele foi muito punido por esses chicotes. Ele chegou a falar que foi chicoteado, né, 40 vezes, 39 mais 1, né, pelos soldados aí, por conta do evangelho que ele estava pregando. Aqui também são mais algumas armas que eram usadas naquela época. Já existiam esses arcos, já existiam esses tipos de armas usadas nas guerras, nas batalhas, e que era também uma forma de conquistar as terras aí. E até mesmo quando aconteciam algumas rebeliões, eles usavam essas armas para defender. Aí novamente mais um pouco de armas para que os irmãos possam ter um pouquinho mais de conhecimento como que eles estavam munidos de armas daquela época, né? Então nós temos a adaga aí, um pouco menor, e depois começam as espadas curtas, as mais longas, e aí as mais largas, e aí a espada de 2 lâminas também. Tem o falcione embaixo também, que era bastante usado. Os irmãos já vão vendo aí como que eles se muniam de armas para o combate. Vou deixar um pouco para os irmãos visualizar, apesar que os irmãos já devem ter visualizado também no slide que eu mandei anteriormente. Em Roma, algumas penas de morte eram específicas para certos crimes. Um parricida era costurado no saco e lançado no rio. Os parricidas eram aquelas pessoas que matavam os pais, matavam, né, as esposas, eram essas pessoas. As pessoas não tinham um fim muito drástico por ter cometido esse tipo de crime. Uma moça que violou o voto da castidade era enterrada viva também. Prisioneiros de guerra eram estrangulados, ou era ordenado a se matar mesmo, né, a se suicidar. Outros eram atados numa estaca e açoitados com varas, depois vedados e eram decapitados. Usavam-se execuções mais brutais também, que era o caso da crucificação para escravos e prisioneiros de guerra. A crucificação era a pior morte da época, na realidade, porque era uma morte muito lenta. Então a pessoa ia morrendo aos poucos, né? Ficando o peso ali da pessoa pendurado nos seus braços, ia esmagando na realidade, comprimindo os órgãos, o pulmão, né? ia comprimindo os órgãos, aí ia começando tendo cãibra, e aí tinha a questão dos insetos também, que acabavam subindo no corpo, picando, e a pessoa acabava morrendo asfixiada, né? Gradativamente, ia perdendo o oxigênio, e às vezes, para a morte ficar um pouco mais rápida, quebravam-se as pernas daquela pessoa que estava sendo crucificada, né?
No caso de Jesus, eles enfiaram uma lança do lado, mas pegou bem na barriga também, não quebrou nenhum dos ossos. Queimar no fogo era a punição relativa para incendiários. Prisioneiros eram condenados às feras nas exibições gladiatórias. Então tinha os jogos nas arenas com os leões. Esses leões eles eram soltos e a pessoa já estava em sentença de morte, ali já tinha sido julgada, então elas eram jogadas nas arenas para ser espetáculo para o povo na realidade. E o povo, de uma forma assim talvez tão inocente, não sei, elas aplaudiam esses espetáculos, né? Também elas tinham conhecimento de que essas pessoas haviam cometido um crime, mas não era para tanto também a punição dessas pessoas a serem jogadas para as feras, para ser comidas aí pelas feras, né, pelos leões nessas arenas. A lei judaica especificava surra com chicotes para certos crimes sexuais e até o máximo de 40 corpos. A forma tradicional de pena capital era apedrejamento, prescrita aí para idolatria também, feitiçaria e adultério. Quando aqueles homens, aqueles religiosos ali, eles pegam aquela mulher em adultério, por exemplo, né, e levam até Jesus, porque perante a lei, a lei judaica, na realidade, isso acontecia. A pessoa ela era apedrejada por conta do adultério. Saindo dessa questão de penalidade, que é uma parte cruel aí de como as coisas aconteciam naquela época, nós vamos entrar na mobilidade, como que elas se mobilizavam, como que essas pessoas se chegavam às outras partes, se locomoviam, né? No Evangelho de Lucas, por exemplo, Maria faz 3 viagens entre a Galileia e a Judéia. A Galileia lá na parte norte da terra da Palestina e a Judéia, os irmãos sabem, aí na parte sul. Existiam também aquelas viagens feitas pelos apóstolos, pelos judeus, na realidade, que eram as viagens esporádicas, por causa das celebrações, por causa das festas que eles tinham que participar. No Evangelho de João, por exemplo, Jesus e seus discípulos vão da Galileia a Jerusalém por várias vezes. Nos dias depois da ressurreição, Filipe vai a Samaria, Gaza, Cesareia também, para levar o Evangelho aí. Pedro visita Samaria, Lida, Jope, Cesareia, Antioquia e talvez até mesmo Corinto aí. Justamente porque eles tinham esse acesso. O Império Romano havia, como nós vimos aí, o Império Romano havia construído várias rodovias, várias estradas. Paulo visitou várias cidades livremente em suas viagens missionárias também. O meio de comunicação naquela época eram as cartas, na realidade, né? Tanto que no Novo Testamento, a maior parte dos livros, ele é composto, o Novo Testamento é composto, na maior parte dele, de cartas, né? Só Paulo são 13 cartas paulinas. Gerais, nós temos algumas também de Pedro, João, Tiago, né? Nós temos carta aos Hebreus. Todas as cidades e províncias do Império estavam ligadas por estradas e rodovias. O poder dos romanos mantinham o mar livre de piratas, justamente porque eles exterminaram por completo, aí, um pouco antes de Cristo, os piratas. Então isso deu uma certa segurança para eles viajarem através do mar, né? Através de navios. As estradas eram pavimentadas para resistir às botas também, as rodas de ferro aí, das carroças, que transportavam muito peso nesta época. Nas estradas encontravam-se também roceiros que vendiam alguns produtos, bebidas. Encontrava-se ainda pensões locais, constituída para mensageiros da burocracia comercial. Existiam as pensões normais
como estábulos, quartos, banheiros e refeitórios. Havia mutation, que era uma parada menor onde os correios oficiais podiam trocar os cavalos e viajantes e podiam também encontrar algo para comer, e cama também. Hoje também, se nós formos perceber, as pessoas que trabalham com linha de transporte de ônibus, né? Quando a viagem é de um estado para o outro, se a viagem é muito longa, eles têm uma determinada localidade que aquele motorista ele vai até aquela cidade e depois daquela cidade ele pernoita lá e dali ele volta, pega um outro ônibus voltando, conduz um outro ônibus e um outro motorista dá seguimento àquela viagem, ao destino real que aquele ônibus iria. Então eles trocam também de motorista dependendo da distância da viagem, que também era mais ou menos isso que acontecia, né? Então o funcionário do correio chegava em determinado local, passava as correspondências para um outro viajante, para um outro funcionário do correio, e aí ele dava seguimento às correspondências, né? As cidades ao longo da estrada ofereciam hospitalidade mais completa também. E aí nós temos aí algumas rotas, alguns caminhos, algumas estradas feitas aí durante o Império Romano. Algumas estradas foram melhoradas na realidade para a melhor locomoção, o melhor transporte das pessoas e do serviço aí de transporte na época. Então, os irmãos aí, vocês podem perceber essas imagens aí, essas rotas. Roma aqui no lado direito, no mapa do lado direito, por exemplo, Roma bem no centro, né? E de Roma aí saindo várias estradas, várias rodovias, dando acesso para todo o Império. Tinha alguns lugares que eram um pouco mais difíceis, então eles criaram uma ponte para que ligasse de um lugar para o outro. Então os irmãos podem perceber aí essas construções de estradas ligando também algumas partes difíceis, mais íngremes, né, mais com alguns vales. Então eles ligavam aí as estradas para que não fosse interrompida a viagem. As viagens marítimas eram as viagens de navios, eram viagens mais confortáveis na realidade. Na realidade também os navios na época não existiam aqueles navios de passageiro, eram navios de carga. Então os passageiros eles tinham que levar o seu próprio colchão, suas roupas, os alimentos, utensílios. Se tinham que cozinhar, dependendo da viagem, se tinham que cozinhar, eles tinham que levar o meio de fazer o alimento ali nos navios. Como a pirataria tinha sido vencida por Pompeu em 67 a.C., bem no início aí do Império Romano, então eles tinham era uma viagem bem mais segura do que a própria viagem por terra. O grande risco inevitável era algum naufrágio por conta de alguma tempestade, mas isso também eles sabiam, mais ou menos a época que eles podiam fazer esse tipo de viagem, né? Eles sabiam a época de temporal, como nós, por exemplo, né? Nós sabemos que quando entra o verão aqui no nosso país, as rajadas de vento e as chuvas são mais fortes, né? Lá também eles tinham mais ou menos essa ideia. O modo de escrever carta, a maneira mais fácil para se comunicar aquelas pessoas que estavam distantes, né? E desenvolveu-se um formato de padrão, como era seguido na época. Então tinha um tipo de comunicação para oficiais de reis, editos de conselhos, memorandos de comerciantes, cartas abertas de advertência e comunicação. Então as cartas mudavam um pouco de estilo, de modalidade, dependendo para quem era escrito. Novamente aí,
vocês têm aí as viagens marítimas, Roma aí, na bota aí, né? Nós temos o mar e as viagens que eram feitas através aí do mar para as outras terras. Então era bem mais fácil chegar na África pelo mar, chegar no Egito também aí pelo mar, chegar na Síria pelo mar. Então, justamente o que Pompeu ele fez ali em 67 a.C. justamente foi para facilitar esses meios de alcance do Império. Aí novamente os irmãos têm aí como que mais ou menos era feita as viagens. Tem Antioquia, que era uma grande cidade, um grande polo também da Ásia ali. A Síria também, os irmãos viram nas aulas anteriores. Quartel-general aí de todos os impérios que foram surgindo. Antioquia também se tornou uma capital ali de administração, de poder. Aí nós temos a Grécia bem no centro também, aí foi o império antes do Império Romano, e chegando pelo mar, que facilitava muito. Aí nós temos a diáspora judaica, algo importante do Império Romano. Em alguns lugares, como Sardes, residiam judeus que participavam ativamente da vida da cidade, gozando de privilégios e proeminências. Em outros lugares, por serem poucos, eram distintos apenas pelos seus costumes peculiares. Eles chamavam a atenção da forma que eles viviam, porque eles viviam de uma forma diferente, diferenciada dos povos daquela época. O povo já helenizado, sim, tinha judeus também helenizados, mas os próprios judeus helenizados também eles eram um pouco diferentes, chamavam um pouco a atenção. E justamente porque na cabeça dele, na filosofia de vida deles, eles tinham esse entendimento que existia somente um Deus. No começo da era cristã encontravam-se judeus em todas as partes do império e para além das fronteiras orientais, em cidades e campos, justamente porque eles tinham uma certa liberdade. O Império Romano já dava essa certa liberdade, justamente para evitar as revoltas, para evitar os conflitos nas cidades e se tornar mais difícil o governo deles nessas terras. Eles representavam quase todas as classes sociais. Então nós tínhamos judeus soldados, oficiais governamentais, magistrados também em alguns lugares, coletores de impostos. Nós tínhamos aí até na própria Jerusalém, na própria terra de Judá, nós temos judeus sendo cobradores de impostos, proprietários de terras, camponeses e agricultores, que na realidade era a maior parte do povo de Judá. Eles eram formados por camponeses e agricultores, tanto escravos livres como, por exemplo, Lucas, pelo que nós sabemos, Lucas ele era um escravo, era um médico, mas era um escravo de Teófilo, Então ele escreveu para Teófilo, porque justamente ele era um escravo, mas na realidade assim, um escravo, vamos dizer, um escravo que tinha uma certa mordomia, artesão, comerciante, dono de navios e empresários. Uma estimativa afirma que 1/5 da população do Mediterrâneo Oriental era de judeu, 1/5, então era a população judaica fora de Jerusalém, da Judéia, era muito grande. Eles foram atraídos pelo rigor monoteísta, atraídos pelo rigor monoteístico, pelos padrões morais elevados, pela sinceridade, por uma noção bem definida do que eram. Indivíduos simpatizavam com eles e manifestavam vários graus de lealdade. Então as pessoas de fora, eles achavam que não eram judeus, eles acabavam achando a vida, como eles viviam, a forma como eles viam Deus, a filosofia de vida deles, a obediência dele para com Deus. Isso atraía também alguns gentios, fazendo com que até mesmo alguns gentios
se aderissem ao judaísmo, se convertessem ao judaísmo também, tivesse acesso à comunidade judaica, tivesse acesso também até mesmo aos ensinamentos da Torá. Os prosélitos recebiam uma purificação batismal ao serem admitidos, e normalmente os homens eram circuncidados. Então aqui já eram gentios que estavam se tornando judeus na realidade. Não tinha só a questão da cidadania romana, em se tornar um cidadão romano, mas existia esse outro lado da moeda, e alguns se tornavam judeus. Outros aceitavam outras formas judaicas, contribuíam, frequentavam as sinagogas sem se tornar membros plenos. Muitos dos filhos deles se tornavam convertidos plenos mesmo, eram circuncidados, então aderiam mesmo, seguiam mesmo as leis aí, judaicas impostas, né? O termo grego para sinagoga é assembleia. Os irmãos também têm outra palavra aí para o termo assembleia, que é eclesia, que refere-se em geral a um grupo de pessoas, uma comunidade ou uma congregação. As reuniões nessas sinagogas eram feitas em casas particulares, quando o grupo era pequeno, ou em local de atividades comunitárias também. Existia realmente sinagogas com uma arquitetura que dependia do tamanho e recursos da comunidade. Então, se o grupo era maior, então eles construíam a sua própria sinagoga com uma estrutura que podia atender o público, a comunidade daquele local. Em cidades maiores havia várias sinagogas mesmo, também. Roma, por exemplo, tinha pelo menos 11, segundo aí os historiadores, segundo os estudiosos. A sinagoga era um lugar de oração, onde a congregação se reunia para o sabate, para os dias santos, para os ensinamentos. Então, precisava de um lugar para se aprender, para ensinar, e até mesmo, principalmente, para aquelas pessoas que estavam se achegando, que estavam se convertendo ao judaísmo. Então, a sinagoga eram esses lugares. As sinagogas funcionavam também como centro cultural que proporcionavam a cultura judaica. Interessante, porque naquela época se cultivavam tanto a cultura grega ainda, né? Então, nos ginásios, alguns filhos, até mesmo de judeus, os helênicos, eles frequentavam esses ambientes, frequentavam esses ginásios para participar ali do atletismo, para aprender a cultura judaica. E dentro desse contexto, existiam também as sinagogas, né, esses espaços, esses lugares, para que as pessoas também aprendessem aí a cultura judaica. A Misná, por exemplo, descreve uma grande sinagoga em Alexandria, depois aí do século 3 depois de Cristo. Alexandria, os irmãos sabem, nós já falamos, foi a grande cidade construída por Alexandre o Grande. Então, a cultura grega ali na época, então, o próprio nome já diz, né? É muito forte, muito intensa a cultura grega aí nessa cidade. Mas nós temos aí uma sinagoga que difundindo também a cultura judaica e também a ideia da existência de um único Deus. Entre as fileiras de colunas havia lugares também de grupos específicos. Então, aquela ideia de ser um povo especial, separado, isso foi bem restituído no coração dos judeus. A comunidade oferecia um recinto onde as regras da Torá, a circuncisão, o Shabat, as festas, as leis de dietas eram respeitadas e reforçadas para que eles pudessem manter a sua cultura e para que eles pudessem sobreviver em meio a todo esse paganismo, toda esta cultura grega que foi difundida no mundo. Era inevitável que a cultura do mundo greco-romano não tivesse impacto aos judeus, principalmente pela língua, os quais falavam o grego como todos os demais. Então, a língua grega, uma ferramenta muito útil aí para a propagação do evangelho, como eu já falei anteriormente. Todos os gregos, todas as pessoas aprendiam o grego, tanto que Jesus também, em suas leituras, se nós pegarmos algumas citações de Jesus, até mesmo de Paulo, por exemplo, Paulo era fariseu dos fariseus.
mas ele conhecia muito bem o grego. Quando ele fala assim, quem, por exemplo, Paulo, ele fala que nós temos a mente de Cristo, por exemplo, né? Essa citação da mente de Cristo é uma citação que ele tira da Septuaginta e não da Bíblia em hebraico, porque na Bíblia em hebraico está ruach. Ruach é espírito, então ele troca a palavra ruach, né, por mente, e aí o espírito por mente, né, justamente porque é uma tradução da Septuaginta. Então nós vemos que eles tiveram acesso também à Septuaginta. Jesus também teve acesso à Septuaginta, se nós formos reparar algumas coisas que Jesus citou também. Mesmo na regulamentação de suas vidas privadas, as famílias judias pareciam ter sido os costumes de seus vizinhos também. Então eles praticavam as mesmas coisas, muitos judeus, que os outros também praticavam, né? Eles não mantinham-se 100% os seus costumes, a sua cultura. Enfim, eles estavam num mundo helenizado também, na realidade. Relatos encontrados em papiro do Egito informa que as mulheres judias são regidas por leis de tutelas gregas e não judaicas também. Então nós temos esses escritos aqui que aparecem, né? A educação grega também exerceu influência, pois muitos judeus iam a ginásios, como eu comentei. Os judeus aprendiam também o pensamento grego. Paulo, por exemplo, ele foi muito versátil na forma de argumentação de Paulo. Se nós formos analisar os escritos paulinos, nós vamos ver que o argumento dele, a retórica dele, ele é muito bom em retórica, né? A carta de Aristeia, escrita em Alexandria no século II a.C., descreve o judaísmo em termos reservados à filosofia. Por essa carta, Zeus é comparado com um deus de Israel. Existiam outros escritos não confiáveis que diz que os judeus proselitistas em Roma do século II a.C. adotaram também Júpiter por Deus, né? E nós vemos aí todo um sincretismo religioso na realidade, né? Nós vemos aí o ecumenismo acontecendo na realidade, porque nós vemos uma mistura de uma religião pagã, de gregos, de romanos, em determinados grupos, e até mesmo com judeus que fazem essa comparação. Nós temos aí os deuses romanos, que se nós formos comparar com os deuses gregos, na cultura grega eles têm um nome, na cultura romana eles têm um outro nome. Me parece que, por exemplo, que Zeus é Júpiter, né? Júpiter lá no romano e Zeus lá na cultura grega. E aí nós já temos aí alguns grupos aí comparando Zeus com Deus também. Então nós podemos perceber claramente aí o ecumenismo na realidade, né? Misturando as coisas, o sincretismo aí religioso que estava ocorrendo nessa época, que na realidade não era bom. E aí nós temos a sinagoga, como que era formada. Nós temos aqui à esquerda uma entrada e à direita também outra entrada, onde dá o acesso principal ali do lado direito, que na realidade onde era o templo de ensinamento, provavelmente desse lado esquerdo, esse lado esquerdo da imagem era o pátio da sinagoga, onde era realizado outros tipos de atividades mais lúdicas. Os irmãos têm aí uma parte mais interna da sinagoga, bem bonito, bem trabalhado. Então vocês podem ver que geralmente, aí, provavelmente em Roma, as sinagogas eram dessa forma, mais ou menos onde tinha maior número de judeus da época. Então, nós temos aí mais uma imagem de uma sinagoga, outra imagem. Então não tinha um padrão único de como a sinagoga ela era construída, mas nós temos aí duas sinagogas de modos diferentes.
Economia antiga. As culturas do mundo clássico baseavam-se as tradições antigas mais que o dinheiro na realidade. Os gregos, romanos e hebreus todos tinham a lembrança de uma época em que a riqueza e os status se mediam em termos de terras e rebanhos, e poder em termos de lealdade familiar. Pela época do Novo Testamento, dinheiro, riqueza, móveis tinham-se muito mais importância. O tecido social básico dessas civilizações formava-se pelos laços familiares de contatos pessoais. As relações sociais na Grécia primitiva havia-se uma ajuda recíproca na realidade entre os aristocratas e o povo de classe mais baixa. Hospedavam-se amigos vizinhos de outras terras, fazia-se alianças com outras famílias importantes, cultivavam relações de vizinhos mais pobres, visando, na realidade, um certo interesse, né? Porque na época política eles iriam precisar dos votos ou da ajuda dessa classe mais baixa. E também não só na questão no apoio político, mas também nas colheitas e nas disputas com aristocratas rivais. Os povos visavam a proteção física, o empréstimo ou donativo. Era justamente por isso que eles tentavam manter-se uma amizade, um laço entre si. As relações entre superiores e inferiores sociais estavam formalizadas na instituição de clientela, na realidade, pelo qual o patrono, influente da proteção e apoio aos clientes deles, dependiam. Então existia esse laço, existiam essas relações de clientela entre os mais ricos e os mais pobres, justamente porque os pobres não tinham também muitos recursos para sobreviver, então dependia muito dessas relações, e principalmente aqueles pobres que não tinham uma profissão, então ficava mais difícil ainda a sobrevivência deles no mundo no qual eles viviam. Os clientes retribuíam, por sua vez, os votos em época de eleição. As riquezas materiais do mundo greco-romano estavam distribuídas de uma maneira muito desigual, como sempre foi na realidade, né? Então aquela pirâmide, a elite sempre é aquele número menor ali no topo, né? E a classe, a camada maior que sustenta na realidade toda a sociedade lá embaixo, né? Uma pequena parte da população possuía grande proporção de terras e dos recursos. A massa tinha de se contentar com os poucos ou lutar até mesmo com muita dificuldade para sobreviver. Então, a sobrevivência naquela época era muito grande. Por exemplo, o público que Jesus prega o seu evangelho, ensina o seu evangelho, é um público de uma classe muito baixa. A comunidade judaica era composta, como nós falamos aí, como eu falei anteriormente, era composta a grande maioria de agricultores e pescadores, né? Então não tinha tantos ricos assim, eram poucos. Nem todos os que eram ricos tinham também status social, mas todos os membros da elite social possuíam muito dinheiro. Então o dinheiro não era um quesito para status na realidade. Os aristocratas gastavam ostensivamente em campanhas, em época de eleição, depois, durante o tempo que prestavam serviço público. Então existia aquela ostentação, né? Então existia aquela exibição também que tinha muito dinheiro e tinha muitas posses, justamente para impor aí uma certa autoridade sobre os menores. A exibição de consumo era estilo de vida das classes altas, então eles consumiam bastante, eles também demonstravam aí que
que podia comprar. A riqueza funcionava como prova de status social. Gastar de maneira ostensiva, exagerada na realidade, parecia mais importante que economizar. De repente, eventualmente, aí, se ocorresse algum incidente, mas infelizmente eles não pensavam assim. A riqueza da elite baseava-se em terras que é herdada e é adquirida de vizinhos e devedores e obtida por espólios também de guerra. Então essas terras, às vezes o pobre ele não tinha como sanar uma dívida e a pequena terra que ele tinha era tomada daqueles pobres. Ele acabava vivendo na terra que era dele, mas tudo que ele produzia ali passava a ser agora dessa outra pessoa, que ele teve que pagar a sua dívida com a terra. E tirava só uma porcentagem, 20%, 30% do que era produzido para ele, para a sobrevivência. As rendas fixas também dos investimentos agrícolas nem sempre era suficiente para as necessidades da elite, então nem sempre, justamente também por causa do clima ali, então nem sempre supria toda a necessidade da elite, daquela família que era a família mais abastada. Campanhas de eleição e contribuições para jogos ou edifícios públicos eram caros também. O custo desse serviço de governo nos altos níveis superava toda a entrada de provenientes da terra também. Existiam muitos jogos. No caso de eleições também aí gastavam-se muito nessa época e existia também um certo desperdício nessas épocas, né? E também, enfim, essa classe ricas, elas não conseguia ver ou não queria ver também que para manter aquela riqueza tinha um certo trabalho e eles gastavam assim de uma forma às vezes exagerada. Havia outras formas de renda suplementar. Ocasionalmente o imperador fazia doações aos seus favoritos. Espólios de guerra também eram ricas recompensas para os comandantes do exército. A alta classe também achava formas de investir em empresas comerciais, como empresas agrícolas, empresas de pescas. O trabalho concreto de manter e aumentar fortunas privadas em geral deixa os cuidados de contadores, supervisores e libertos aos escravos. Jesus faz essa menção também de arredentários de terra, de senhores da terra. Nas pregações, nos ensinamentos de Jesus fazia muito essas parábolas, contavam-se muito, usava-se muito do cotidiano, da história do cotidiano, para ensinar o seu evangelho, algo que eles ali estavam mais familiarizados. O pobre era obrigado a trabalhar ou alugar-se a mandatos de outros, mas com desgostos que piedade. Nós temos aí a agricultura, por exemplo, Jerusalém, a economia de Jerusalém baseava-se na agricultura, na pesca e também no templo, né? O templo era um centro de economia da cidade de Jerusalém, porque por conta das ofertas, por conta dos dízimos que entravam, era um meio de circular também a economia daquela cidade. A importância da riqueza em terras refletia no fato de qualquer sociedade depender de alimento. A pessoa tinha que ganhar o pão de cada dia com o suor de seu rosto também, ou como escravos. A maior parte das forças de trabalho do Império Romano estava empenhada na produção agrícola e pecuária. Nos evangelhos dedica atenção especial ao processo de plantas e semente, colher o fruto, debrulhar o grão, comer o pão. Então os irmãos vão percebendo aí que isso era muito familiar, era um povo que dependia, a economia gerada em torno da agricultura e da pecuária. Eles criavam gado, criavam
ovelhas, né? Então baseava-se em torno da agricultura e da pecuária, né? Os discípulos, quando não conseguiam pescar, ficavam na expectativa de passar fome, justamente por causa daquele desespero, quando não pegava nenhum peixe, quando a maré não estava boa para peixe. Então existia aquela preocupação por conta dos discípulos. As terras agrícolas eram exploradas de diversas formas. É por isso também que Jesus, ele chamou muita atenção quando ele faz aquela maravilhosa pesca, joga a rede do outro lado do barco, porque a maré não estava para peixe, e para eles ali era um grande milagre, porque era o sustento da família deles. Não era só simplesmente a quantidade de peixe, não era simplesmente o fato de Jesus ter feito aquele milagre de pegar tantos peixes, mas isso aí incluía a família. Então a família deles dependiam daquela pesca, né? A sobrevivência dos filhos, a sobrevivência da família deles dependiam daquela, era o meio de sustento deles. Havia pequenas propriedades agrícolas particulares também, que eram cultivadas pelos próprios donos para ajudar aí a família. Algumas famílias tinham poucas cabeças de carneiro, cabrito, gado, que fornecia o leite, a lã, a carne também. Eles viviam com um pouco daquilo, e também com um pouco disso eles acabavam vendendo ali próximo mesmo, para as pessoas locais. Não chegava a fornecer para a corte ou para um comércio maior, mas conseguia vender ali nas feiras locais. Algumas terras dividiam-se em pequenas glebas, cuidadas por arrendatários. Essas terras, elas eram, como eu falei, a pessoa às vezes perdia aquelas terras, elas viviam naquela terra, só que aquela terra não pertencia a uma pessoa da aristocracia ou da elite, e aí era até mesmo uma forma de feudalismo, né, na época, né? Então eles produziam ali para a sua sobrevivência, e uma parte ia para o dono verdadeiro da terra. As terras agrícolas eram exploradas de diversas formas. Havia pequenas propriedades agrícolas particulares que eram cultivadas pelo próprio dono. Como olivais e vinhas, e para cuidar de grandes rebanhos de carneiro, cabras e porcos. Em estação de muita atividade, os camponeses ajudavam-se em mutirões também, então se ajudavam aqueles que estavam ali por perto, justamente para que o serviço saísse mais rápido. Não se vivia só de vegetais e cereais. Por exemplo, eles extraíam o mel das colmeias das abelhas. Eles também caçavam as aves para o seu sustento. Os evangelhos sugerem também que pescadores formassem pequenas cooperativas. É o caso até mesmo dos próprios discípulos. Eles trabalhavam em conjunto, em uma forma, uma espécie de cooperativa, justamente para aumentar o lucro deles, e para também para que fornecesse também em maior quantidade para determinados locais, determinadas empresas, né, e aí eles lucrariam um pouco mais. Nos mercados feitos nas praças das vilas e cidades, vendiam-se cereais, frutas, vinho, óleo, lã. As padarias moíam o trigo também, forneciam os pães nas cidades. Alguns pães eram feitos nas próprias casas. Nos evangelhos parece que o pão eram produzidos aí nas casas familiares. Indivíduos com recursos para investir podiam fazer grandes fortunas também. Então, se ele tinha algum recurso, ele poderia investir, multiplicando aí a sua riqueza. O oleiro, eles faziam os pratos, vários utensílios domésticos na realidade. Aquele salão produzia as roupas,
trabalhadores em couro produziam os sapatos, as tendas, os ferreiros produziam os instrumentos agrícolas, as armas também, né? Carpinteiros faziam móveis e carroças. E interessante que aqui Jesus, né, foi a profissão de Jesus. E na realidade essa profissão não só produzia móveis e carroças, mas também as casas, é o nosso pedreiro de hoje, né? Então eram os carpinteiros que também construíam as casas. Então era uma profissão também bastante proeminente, era uma profissão que não se limitava somente nos móveis das casas e nas carroças, né? Mas também na construção das casas daquela época. Os tendeiros fabricavam as tendas, foi a profissão de Paulo. Paulo, em um determinado momento do seu ministério, por falta de recursos financeiros, ele teve que parar algum tempo para fabricar tenda, para ter dinheiro para se manter nas viagens missionárias no lugar qual ele estava. E o interessante é que a tenda era algo muito utilizado. E também algo que com o tempo, não vou falar assim descartável, mas talvez um produto um pouco descartável, porque as tendas elas eram usadas nas guerras, elas eram usadas nos campos e deterioradas. Então os fabricantes de tendas também ganhavam um pouco de dinheiro, né? Então quem tinha esse ofício também acabava tendo um meio de sobreviver. E bem, uma variedade de outras ocupações forneciam serviços essenciais para a sociedade: horteleiros e barbeiros. Os pobres desprovidos de profissão vendiam seu trabalho no mercado aberto, em fazendas, vinhas. Então aqueles que não tinham profissão, eles trabalhavam nos mercados, nas fazendas, nas vinhas. Nas parábolas de Jesus nós vemos muito claro Jesus também fazendo essa parábola aí, algo que era normal, que era comum naquela época. Comerciantes e corretores faziam dinheiro com o tráfico de escravos. Quando as guerras produziam um bom suprimento de cativos, os escravos eram usados de acordo com as suas qualificações. Alguns escravos eram professores, outros médicos, outros cozinheiros, etc., né? Então, a camada de escravo não é essa ideia de escravo que nós temos hoje. Então, naquela época, nós tínhamos escravos pedagogos que ensinavam a criança a escrever, que levavam a criança também para a escola, que acompanhava o crescimento, assistia a criança no seu desenvolvimento, no aprendizado. Nós tínhamos professores também, alguns escravos que eram professores médicos. É o caso de Lucas. Lucas era um médico, mas provavelmente ele era um servo de Teófilo. E aí nós temos uma visão de escravo diferente, uma visão de escravo no Novo Testamento diferente da visão de escravo que nós temos hoje, que escravo é aquela pessoa que não tem nenhuma habilidade ou não tem nenhuma profissão diferente desta época. Nós temos as moedas, as alusões encontradas nos evangelhos, na literatura clássica e nas escavações arqueológicas do período romano, mostra que a sociedade inteira dependia do uso dessas moedas. As moedas transitavam no comércio de todo o império. Tinha moedas de prata, moedas de ouro, que são as moedas cunhadas com maior valor, que circulava mais ali no Império Central. Elas traziam a imagem do imperador e de um lado algum emblema variado de uma outra coisa ou de uma outra pessoa. O valor padronizado da moeda de prata era um denário ou dracma, né? São nomes gregos, justamente por causa da difusão grega aí da época, atingiu até o sistema monetário do Império Romano. As paradas dos vinhateiros sugerem um denário e um pagamento generoso de um dia. Então as pessoas trabalhavam aí, então o denário era um valor até um pouco alto, né? A dracma era o salário padrão dos trabalhadores especializados em Atenas também. Então
eram moedas bastante utilizadas, a dracma e o denário. Jesus faz ali algumas parábolas usando também a dracma perdida. Então, justamente a importância e o valor que tinha aquela moeda. Para as transações diárias circulavam valores menores, de bronze. Então, tinha algumas pratas que não eram de prata, algumas moedas que não eram de prata nem de ouro, mas de bronze, principalmente no ocidental do Império, na parte ocidental. Essas moedas elas eram produzidas nas casas de moedas centrais. Então, existia nas grandes cidades uma casa de moedas que cunhavam essas moedas. Na parte oriental, cada cidade providenciava pequenas moedas para o troco. Eles tinham que essas moedas circulavam, né? E como hoje às vezes é difícil o troco de pequenas quantidades, pequeno valor. Os evangelhos dão ideia do nível de preço. 2 asses na compra de 4 ou 5 pardais. Então, asses também era uma moeda de um valor pequeno. 200 denários alimentavam 5.000 pessoas com pães. Nós vimos isso também lá em Marcos 6. O bom samaritano, por exemplo, calcula que 2 denários cobriria a maior parte dos custos de alimentação e alojamento daquele ferido, naquela pensão ali rural. Também uma pensão num lugar rural também não era tão alto assim o valor daquela pensão. No tempo do Novo Testamento ainda estava em uso os antigos termos gregos para as grandes somas. A mina, que valia 100 dracmas. Então uma dracma já tinha um valor bem elevado. E uma mina, então, valia dos 100 dracmas. Então, os irmãos podem aí perceber. O talento valia 6.000 dracmas. Então, um talento era bastante dinheiro naquela época. Então, os irmãos têm aí a imagem de um talento. Os irmãos também têm a imagem do denário, que era prata, formado de prata, o talento de ouro aí. Então era dessa forma que vivia a comunidade judaica. Era dessa forma que se vivia o Império Romano, as pessoas, com essa liberdade religiosa, né? com essa liberdade também de comércio, de livre comércio. E aí os irmãos têm as várias moedas usadas naquela época, né? Jesus chegou até, inclusive, quando foram pagar o imposto, Jesus ele cita, né, de quem é essa esfinge, né, o que está cunhada na moeda. Aí era o César. Então dá de César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então os irmãos têm aí algumas moedas, o áureo, o ouro, né? Aí nós temos o denário, que é de prata, o quinário, que é de prata também. Cada moeda dessa com a sua estimativa, né? Com o seu valor. O ácice aí em cima do lado direito, que era de cobre, um valor menor que o denário, a dracma. E a soma desses denários, dessas dracmas, que nós tínhamos a mina e o talento. Então nós temos aí o extrato social daquela época. Nós temos os patrícios, a elite, né? Bem no topo da pirâmide do lado esquerdo. Nós temos os clientes desses patrícios, que eram arrendatários de terra, que eram fazendeiros, que eram as pessoas ricas da sociedade. Então nós temos essas duas partes de cima da sociedade, que eram os patrícios, as pessoas que governavam, as pessoas que eram mais a elite em si. Nós temos aí os clientes, que eram pessoas ricas. Na realidade, nós temos os plebeus, que eram os trabalhadores desses ricos, dessa classe rica. E a maior parte da sociedade, aí, pelo esse gráfico que os irmãos veem, são formados de escravos. Então existia muito, mas muito escravos mesmo naquela época. Tanto que Paulo, justamente talvez aí para evitando que haja
conflitos, até mesmo evitando para que haja guerra dentro da igreja do cristianismo para com os seus senhores. Ele fala: aquele que nasceu escravo, aquele que é escravo, permaneça-se como escravo. Né? Então, justamente porque existiam muitos escravos na igreja, existiam muitos escravos sendo convertidos ao cristianismo, a igreja era composta de muitos escravos. Né? E aí nós temos do lado direito também uma outra pirâmide, mostrando lá novamente a maior camada lá de baixo são os escravos. Nós temos os libertos, já mostrando aí que são escravos, o número de escravos libertos. E aí os irmãos podem perceber que esses escravos eram também um número muito bom. Aí depois nós temos os plebeus. E aí, como segue aí a elite. Nesses escravos libertos, porque eles, como se nós formos perceber a lei no Antigo Testamento, depois de um determinado tempo de serviço, 7 anos, eles poderiam ser libertos. Mas alguns também, como conta lá na lei de Moisés, alguns, por ser tão bem tratado, por ter a sua família bem cuidada também com os seus senhores, muitos senhores, eles eram muito bons para os seus escravos. Os escravos nem queriam mais a liberdade, não. Eles queriam ser fiel até o seu senhor, até a sua morte. E aí a questão de marcar ele, né, ali na favela da porta, identificando que aquele escravo definitivamente ele seria escravo daquela pessoa. Né? A gente vê lá na lei de Moisés. E aí nós temos as classes sociais, os camponeses, nós temos aristocratas, nós temos auxiliares de sacrifícios, na realidade são servos aí, nós temos o sacerdócio executando aí talvez um sacrifício aí, nós temos cidadão de toga, nós temos o senado. É mais ou menos como era composta a classe daquela época. E novamente mais uma imagem do Senado, como eu mostrei anteriormente, também os irmãos devem ter visto aí no slide. E aí nós temos Roma, né, uma cidade bem bonita, naquela época principalmente porque estava tudo bem acabado, tudo bem construído, né, as construções novas, as construções. Aí nós temos um filme aí, uma outra imagem, só para nós termos uma dimensão de como é Roma nessa época. E aí nós temos Jerusalém, mais atual, nos nossos dias, mas só para nós termos uma imagem. Aí na parte inferior do slide, os irmãos podem ver o muro de Jerusalém, bastante alto, onde algumas pessoas fazem as suas petições, deixam os seus pedidos em pedacinhos de papel. Até hoje isso acontece. O movimento desses muros são muito grandes. A visão messiânica ainda existe, né, com os judeus ortodoxos. Eles esperam por um Messias. E aí uma imagem novamente com a cúpula e o muro de Jerusalém, com os portais do lado esquerdo. E enfim, a sociedade romana estava mais ou menos composta desta forma. Então, Roma, todo o extrato social, aí vocês podem ver que a maior extrato social da época era de escravos, também por causa das guerras também, por causa das conquistas que houve anteriormente, por causa também da dificuldade financeira da época. Alguns se tornavam escravos, alguns que não tinham profissão não teve oportunidade de se profissionalizar em alguma área, acabavam ter que vender o seu serviço para manter a sua família, para manter a sua casa. E era dessa forma que o povo, a sociedade romana era composta. Acredito que isso aí deve contribuir, esse conhecimento deve contribuir para os irmãos terem uma ideia de como era a sociedade naquela época, como a sociedade vivia, como que os povos viviam naquela época.
Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e até a próxima aula.